Olá a todos. Hoje gostava de meditar convosco sobre a nossa identidade como cristãos. Para isso, gostava de ler convosco Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, 13 a 16, inserido dentro daquilo que habitualmente conhecemos como o Sermão do Monte, em que Jesus diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não exorta os discípulos a tornarem-se luz ou tornarem-se sal. Esta já era uma condição inerente, metaforicamente, como resultado da graça de Deus, daqueles que são bem-aventurados e que Jesus tinha acabado de nomear anteriormente. Ou seja, a expectativa de Deus é que a nossa identidade, as propriedades, as características que temos produzam impacto natural com quem nós estamos a relacionar-nos, não é? Assim, o sal tem algumas características interessantes, algumas das quais eu gostava de pensar convosco agora. Uma das características do sal é que ele preserva e ajuda na preservação dos alimentos, não é? Muito antes de existirem frigoríficos, os alimentos eram preservados, evitava-se a podridão desses alimentos tão rapidamente como acontece de forma natural, utilizando-se o sal, não é? Da mesma forma, eu estou convencido como discípulos de Jesus, no mundo onde estamos inseridos, na sociedade onde estamos, não é? Com os nossos relacionamentos que temos, somos chamados a não nos desresponsabilizarmos, mas a termos uma voz ativa, a termos um impacto positivo onde nós estamos. Okay? Ou seja, não estarmos simplesmente aliados de tudo o que está a acontecer, mas sermos pessoas ativas e participativas na nossa sociedade, melhorando a nossa sociedade. E melhorando tem a ver um pouco também com uma outra característica do próprio sal, que é a questão de temperar ou dar gosto, não é? Comida sem sal normalmente não é muito apetecível, mas realmente o sal tem esta característica que, de forma correta e com a quantidade certa, dá um sabor fantástico à comida e aos alimentos. E da mesma forma, nós somos chamados a melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta, da nossa sociedade. Okay? Esta é também uma das nossas funções como cristãos, como seguidores de Jesus, não é? Outra situação é a questão de derreter ou de ajudar a derreter gelo ou destruir gelo. Okay? Muitas vezes, quando existem, como existiu há pouco tempo atrás em Madrid, não é? Um grande nevão, uma das coisas que foi de facto utilizada foi a questão do sal para ajudar a destruir esse mesmo gelo. Da mesma forma, como cristãos, estou convencido que somos também chamados a ser usados pelo amor de Deus, a poder chegar aos corações de algumas pessoas que efetivamente estão duras e que deixaram-se embrutecer também com o passar do tempo, com as suas experiências com a vida, com tanta coisa que aconteceu. Mas assim como o amor de Deus chegou à nossa vida e nos derreteu a nós, somos chamados também a participar neste trabalho de ajudar a derreter também outros corações. Okay? E ligado a isto temos mesmo a questão do dar sede, porque esta também é uma função, uma característica do sal, não é? A questão de quando nós tomamos sal, normalmente temos esta sensação de sede. E também como seguidores de Jesus,
não a chamar para nós próprios, não a fazer as pessoas virarem-se para nós próprios, mas a levar as pessoas a ficarem com sede daquele que efetivamente pode mudar as vidas das pessoas para melhor. Daquele que fez isso connosco e que pode fazer isso com essas pessoas também. Okay? Ou seja, uma voz de esperança e, sobretudo, apontando para aquele que efetivamente é a solução para os nossos problemas também. Okay? Jesus. Ele que, em João capítulo 7, 37, diz assim: no último dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Okay? Outra característica do sal é que ele se dissolve, ele gasta-se, não é? Ele mistura-se. Okay? Ou seja, a função do sal não é ficar no saleiro, não é ficar junto com as outras pedras de sal, mas ser útil, misturando-se, dissolvendo-se, gastando-se. Okay? E esta é também a nossa função como cristãos, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. Okay? Ou seja, podemos gastar-nos, okay, a fazer algo de útil, de proveitoso, algo segundo as características e a identidade que Deus colocou em nós. Okay? Não nos aliando, não querendo ficar à parte, mas simplesmente gastando-nos, gastando a nossa vida, okay? Gastando aquilo que Deus nos tem dado também, seja tempo, seja o que for, em função de benefício dos outros e em função em benefício daqueles que estão à nossa volta também. Okay? E não precisamos muito para reconhecer o sal, ou seja, o sal tem esta característica de quando nós tomamos um alimento que tem sal, nós reconhecemos, não é necessário haver um letreiro ou uma coisa qualquer a dizer, bem, tem sal, não é? Porque, efetivamente, o sal é facilmente reconhecido. E também, como filhos de Deus, não precisamos tanto de letreiros, de haver grande alarido sobre sermos cristãos. Não, simplesmente, se as nossas características estiverem inerentes como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, isso vai ser reconhecido. À medida em que nos gastamos, à medida em que melhoramos os outros, à medida em que temos impacto positivo na vida das outras pessoas também. Okay? É de muito valor o sal. Okay? Isto é algo também importante, ou seja, não devemos menosprezar também a nossa própria vida, porque ela é importante para Deus, ao ponto de enviar Jesus por nossa causa. Okay? E esta também é uma função e uma característica do sal, esta questão do valor do sal. Antigamente, e no tempo de Jesus, muitos dos pagamentos eram feitos através de sal. Essa era uma forma de fazer pagamentos. Daí a palavra salário, que hoje em dia nós usamos de forma corriqueira, mas esta mostra-nos um pouco também da elevada importância também do sal. Okay? E sem estas propriedades, sem estas características que agora falei também e que podíamos pensar em mais algumas, efetivamente ele perde a sua utilidade, perde o seu valor, deixa de ter sentido existir. Okay? Da mesma forma, nós próprios, se dizemos ser seguidores de Jesus, se queremos, não é, realmente ser identificados como isso, então as nossas características naturais elas têm que vir ao de cima, também no tempo em que estamos a viver, também nos dias de hoje, nestes dias complicados, ainda assim somos chamados a melhorar, a não ficar indiferentes, okay? A estarmos sensíveis, a darmos o sabor, o tempero e a gastarmos também, não é? Em prol das outras pessoas, criando-lhes sede por aquele que efetivamente ainda hoje tem todo o poder para as ajudar, assim como tem feito connosco. E ligado a isto também a questão da luz, não é? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas obras sejam vistas e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
a ideia de mostrar o caminho, de refletirmos a luz de Jesus, não é? A luz que ele diz, eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Quem me segue de modo algum andará em trevas, não é? Efésios 5,8 diz, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E esta ideia de luz tem a questão de expor o caminho, dizer, ok, há a solução, o caminho é este, calma, não precisamos andar à procura das coisas. Esta é uma das funções também nossa como cristãos, como seguidores de Jesus, e também de expor coisas que não estão tão bem, não é? Porque quando vem à luz alguma coisa, podemos ver se está bem, se não está tão bem, não é? O expor um pouco a maldade é também função da luz, ok? E não é opção iluminar, ok? A luz não tem opção se vai iluminar ou não, não é? Faz parte da sua identidade iluminar. Não é? Efésios 2,10 diz, porque somos feitura sua, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. A função do discípulo de Jesus não é salvar, não é mudar mentalidades ou dar uma nova vida a pessoas, mas dar-se a Deus e, como resultado disso, dar-se aos outros. Não ficando indiferente a tudo o que está a acontecer à sua volta, não ficando passivo ou conformado, mas tornando-se um instrumento usado por Deus para melhorar a vida dos outros, para ter um impacto positivo na sociedade nos dias de hoje ainda. Okay? Por isso, nosso desafio hoje, o meu desafio hoje, é que hoje, mesmo no decorrer de tudo quanto estamos a viver, possamos ter, ainda agora, impactos positivos. Continuemos a ser impactantes iluminando, impactantes dando sabor também e melhorando a vida de todos aqueles com os quais lidamos. Deus ricamente vos abençoe.